Graça e paz, boa noite a todos. Juízes, capítulo 1. Livro de Juízes, capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Agora, capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu desde Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com um juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Capítulo 3, versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que, por ela, os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Versículo 5. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Até aqui. Bem, a história da Terra Prometida todos sabem, não é isso? Quem não sabe dessa história? Todos sabem? Muito bem, vamos voltar um pouquinho até o Egito, onde os hebreus estavam escravizados, e após a promessa de Deus de tempos, o povo sofrendo, clamando, orando a Deus, Deus operou um milagre de tal forma que esses hebreus foram libertos do Egito pela mão de Moisés, caminhando pelo deserto. E aí, nessa libertação, houve ali as famosas 10 pragas, onde Deus mostrou que ele era poderoso, acima dos deuses
do Egito, que cada praga se referia a um deus do Egito, atravessando ali o Mar Vermelho, outro grande milagre, e aí em 40 dias eles chegariam até a Terra Prometida. Mas o povo ainda não conhecia o seu Deus. Apesar de dizer que eram seguidores do Deus de Jacó, que era o patriarca, eles não tinham esse conhecimento. E nessa caminhada pelo deserto, é claro que não muito fácil, desobedeceram, se rebelaram, questionaram, e não foi nada bom. E Deus, então, sabendo do que viria, Deus fez com que o povo ficasse, ao invés de 40 dias no deserto, passou para 40 anos. Nesses 40 anos, Deus concedeu as leis, as cerimônias, as regras, tanto de convívio uns com os outros, convívio entre as tribos e, principalmente, convívio com o próprio Deus. Antes, esses hebreus conviviam com os deuses do Egito. A adoração ao Deus dos hebreus era feita em casa, por alguns, aqueles que ainda permaneciam no conhecimento dado por Jacó e por José, mas o povo em si não tinha tanta experiência como nós hoje temos liberdade de vir ao templo para adorar a Deus. Não tinham isso. Então, esse período de 40 anos foi um período que Deus usou. Depois da desobediência, um mal, Deus transformou essa situação má em coisa boa. Já que vocês murmuraram, se rebelaram, desobedeceram por falta de conhecimento, vou fazê-los conhecer melhor. E através das leis, das regras, dos mandamentos, cerimônias, o povo conseguiu realmente saber quem era esse Deus que os tirou do Egito, que deu promessas a Abraão, Isaque e Jacó, estava fazendo com que essas promessas fossem cumpridas. É claro que muita dificuldade, porque, apesar de nós ainda hoje falarmos assim, se Deus quiser, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, muitas vezes nós não vivemos debaixo dessas frases. Nós vivemos como todo mundo vive. Vai dar certo, foi por sorte, por acaso, a pessoa é boa e tal. A gente bota a honra em tantas outras situações, menos em Deus. E assim estavam esses hebreus. E, quando dava dificuldade, falava assim, olha, estamos com fome. Moisés, esse negócio de comer maná não está muito legal, não. Era melhor a gente voltar para o Egito, porque lá no Egito tem churrasco. Lá no Egito tem carne, tem cebola e tem cevada, tem cerveja. Então, apesar de que Deus estava mostrando ali milagres, as pessoas, o povo ainda tinham desejos, vontades, que eram hábitos anteriores. Então, isso causava um conflito muito grande. Mesmo vendo as 10 pragas, o mar aberto do Rio Vermelho, né? Do vermelho não, né? O mar se abriu, né? Tudo aquilo ali, tudo, o churrasco tinha mais poder. As festinhas, né? As amizades, uma noite com um teto, não numa cabana, mas num telhado, numa laje, fazia falta. E com isso, Deus falou assim, vocês precisam mudar os seus valores. Então, Deus permitiu, através da desobediência, não que fosse plano de Deus que ficassem lá 40 anos, mas já que aconteceu desse jeito, já que a resposta do povo foi assim, então Deus falou, vão ensiná-los. E ali, transitando nesses 40 anos ali,
o povo pôde realmente fazer. Se eu tiver que depender de alguém, é depender de Deus. Porque em todas as situações, Deus é que dava a resposta. Sim, através de Moisés. Sim, através dos sumos sacerdotes. Mas aprendendo até juntos. O próprio Moisés estava aprendendo com eles. A diferença, Felipe, é que Moisés obedecia, Moisés cria, e Moisés, com os encontros que teve com Deus, pôde ter certeza de que quem estava direcionando eles era um Deus poderoso, um Deus que faria cumprir a sua palavra. E houve ali, vocês sabem, essas histórias de confronto, até que, terminando os 40 anos, chegou o momento de entrar na Terra Prometida. Moisés, já bem idoso, 120 anos, olhou a Terra Prometida, mas não entrou na Terra Prometida. Dos que saíram do Egito, somente 2, vocês sabem disso, que nos 2 na Bíblia nos fala de testemunho, só aquele que dá testemunho de Cristo é que vai entrar na terra. Entraram comandados por Josué, através de um grande milagre, que foi parar o Rio Jordão, e grandes coisas aconteceram ali. Parar um rio, hoje eu não sei como é que se para, né? Ainda eu não estudei sobre esse caso, né, Lucas? Porque hoje nós sabemos que são feitas represas. As hidrelétricas são represas, rios represados. Mas nós vemos hoje que as represas são imensas, altíssimas. Lá no Rio Jordão, como é que deve ter sido essa represa? A gente sabe que era época de cheia, por isso que eles não conseguiram passar a pé, porque estava forte a correnteza. Imaginemos essa represa invisível, a água ali paradinha, enquanto todo o povo, os hebreus, passaram ali, e era muita gente. São milagres que nós vemos, o povo de Israel via, mas que em momentos depois esqueciam. Nós lemos aqui em Juízes, que Juízes começa depois da morte de Josué. Enquanto Josué estava ali e dando continuidade ao governo ou à liderança de Moisés, estava dando certo. O mais famoso foi as muralhas de Jericó, que Josué ali, na estratégia de Deus, conseguiu transpor, derrubar, e foi vitorioso, e algumas horas foi também derrotado, mas eles conseguiram entrar na terra prometida, tomando posse a promessa, mas eles sabiam que haviam moradores lá, moradores que precisavam ser retirados. Então, no primeiro capítulo, nós lemos que uma tribo faz aliança com outra, fazemos um acordo, olha, nós temos inimigo, vamos enfrentar juntos? Então, o meu inimigo, você me ajuda a derrotar? Ajudo. Então, quando eles conseguiram derrotar aqui um inimigo, ora, vamos lá ajudar aquela tribo lá, e foram lá ajudar. Então, esses acordos fez com que eles conseguissem, né, entrar, se impor e tomar de volta uma terra que era deles lá do tempo de Abraão. Só que eles ficaram quantos anos no deserto? Ficaram quantos anos no Egito? Nesse período, os invasores lá entraram. Eles vieram tomar de volta. Não conheço vocês, é claro, tantos anos longe. Então, teve que brigar, teve que guerrear. Mas Deus havia dado uma orientação. Quando vocês chegarem lá, limpem a terra. Não pode ficar ninguém de lá. A terra de vocês vai ficar, só vocês vão ficar lá. Mas aqui em Juízes, que Josué já havia morrido, quem conduziu eram os príncipes das tribos, eles iam guerrear, estava difícil. Deixa esse inimigo ficar aí, não está fazendo nada, né? Agora é a gente que está mandando, nós somos a maioria, deixa aí no cantinho, nesse barrilzinho aí, deixa aí. E eles foram deixando. E isso fez com que eles desobedecessem mais uma vez a ordenança de Deus, de limpar
de tirar todo mundo. E Deus não quer nos alertar sobre isso. Muito cuidado com quem nós deixamos ficar ao nosso lado. Se Deus falou tira, é melhor tirar. Não é por causa de obedecer ou desobedecer. É porque se Deus falou, é porque Deus sabe que essa pessoa, esse grupo de pessoas que está à nossa volta, vai ser um tropeço para nós. Então, existe um ditado hoje em dia, ainda no meu tempo, eu não sei se hoje ainda tem. Será que tem, Will? Antes só que mal acompanhado, esse ditado ainda tem. É isso que Deus falou para os hebreus aqui, agora transformado em Israel. Esse pessoal aí vai atrapalhar vocês, porque a filosofia deles, a ideia deles, a ideologia deles é diferente da de vocês. Não vai dar para andar os dois juntos. Vai ter conflito. Então, é melhor a terra de vocês, tomem conta. E no capítulo 1, vocês vão ver que eles não cumprem isso. No capítulo 2, o anjo do Senhor aparece e fala, vocês ouviram o que eu fiz com os seus antepassados. Isto é, os milagres que eu fiz e que eles provaram que eu sou Deus poderoso. O que eu falo, vocês podem fazer porque vai dar certo. E eles não estavam fazendo. Então, o anjo fala assim, então, portanto, agora, olha, já que vocês não expulsaram, eu também não vou expulsar. Que seria fácil para Deus, né? Tirar o inimigo da nossa frente. É muito fácil. Mas tem coisas que Deus deixa para nós fazermos. Né? Temos aqui 2 adolescentes. Vocês têm prova logo, logo, não tem? Se vocês não estudarem, o que acontece? Nota baixa ou nota 0. Então, são coisas que vocês têm que fazer. Não adianta papai e mamãe fazer por vocês. Então, tem coisas hoje que nós temos que fazer a nossa parte, é a nossa função. O professor já deu a instrução, os pais já deram a instrução, vão estudar. Para quê? Para tirar boa nota. Mas para que tirar boa nota? Quando eu era criança, eu ficava pensando, adolescente, para que fazer estudar isso tudo? Estudar química. Não gosto de química. Para que serve isso? Estudar inglês. Naquele tempo, o inglês era coisa muito... Os cursos eram caríssimos, então pouca gente fazia. Hoje em dia é comum. Mas pensava assim, para que eu vou estudar isso se eu não vou falar? Então, isso já era uma negação que dificultava o aprendizado. Só que o professor e o papai e a mamãe sabem que a gente vai precisar disso mais tarde. Por mais que eu hoje não compreenda o que Deus está dizendo, não concorde com o que Deus está dizendo, uma coisa eu tenho que saber. Se Deus disse, é o melhor para mim. Se Deus falou, é porque em algum momento eu vou precisar disso. Então, aqui o anjo falou, olha, eu não vou tirar. Eles vão ficar aí. Vocês não tiraram, eu também não vou me meter. Mas sabe o seguinte, eles vão ser tropeço. Porque imagina você, tem um estilo de vida. Por exemplo, aqui, nós tivemos, do lado da nossa casa, tem uma oficina abandonada. E aí, a gente tentou alugar e tal, lugar bom, mas não conseguimos, muito caro. Aí alugou lá recentemente. O que vai ser colocado lá? Marmoraria, serralheria e vidraçaria. Você imagina como é que vai ser o nosso dia? No mínimo, barulhento. Ontem encontrei lá o pessoal que alugou, fui ver que está dando infiltração na minha parede. Aí, simpático, né? O rapaz, o engenheiro civil, não, aqui não vai ter... Eu perguntei a eles, vocês vão me deixar dormir à noite? Não, claro, às 5, 6 horas já encerramos o trabalho. Pô, mas espera aí. E durante o dia? Porque eu trabalho em casa também.
Não, aí eu não sei. Então, vamos deixar acontecer. Não, se acontecer de perturbar, você vem e fala com a gente. Então, esse é o convívio que Deus estava falando aqui nesse momento. Porque o povo hebreu, agora tomando porte como nação, tinha um hábito, uma cultura. E quem estava lá tinha outra cultura. É tipo de música. Você entra no táxi, aí está lá tocando um ritmo. Aí você não gosta. O que você faz? Pede para desligar, pede para baixar ou deixa para lá? Porque você não gosta. Então, esse tipo de coisa Deus queria evitar no meio do povo. Mas como eles não expulsaram aquelas pessoas que estavam lá, se o vizinho fosse tocar uma música meia-noite que eles não gostam, eles teriam que dar um jeitinho e de ficar com aquele ouvido, com aquele barulho. Essa semana eu peguei o táxi e estava passando um jogo qualquer lá. Não sei nem quem estava jogando. Falei, não está afetando nada, deixa o motorista escutar o jogo dele, não atrapalhou. Às vezes eu peço, dá para baixar um pouquinho? Alguns motoristas perguntam, qual a estação que o senhor prefere? A maioria até perguntam isso. Então, o convívio ficou agradável. Já que o motorista perguntou, aí eu falo, bota na JB, pelo menos JB, que falar evangélico pode ser que não agrade a ele. Então, bota meio a meio, que pelo menos JB tem notícia, e dá para ouvir a notícia. Então, como o povo de Israel não expulsou, eles passaram a conviver com aquelas pessoas que estavam lá. E aqui no capítulo 3, diz assim, são estas as nações que o Senhor Deus deixou para pôr à prova todos os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Então, já que o povo que não viu guerra não entendeu por que Deus falou, manda embora, esvazia tudo, se afasta desses vizinhos, se afasta dessas amizades, se afasta desse comportamento, porque lá no Egito não tinha problema nenhum, porque se o egípcio botasse lá qualquer tipo de música, os hebreus eram obrigados a ouvir, e de tanto ouvir, não tem problema. Então, nós temos hoje em dia, até que está menos, né? Acho que já passou essa época, um tal de pancadão. Eu não sei se ainda tem. Ainda tem? Ainda tem um pancadão. Que faz muita apologia a crimes, a violência. Tem ainda, Felipe? Tem? O Lucas está dizendo que tem, eu não sei. A noite toda nessa rana. Tem um pancadão. De tanto ouvir os vizinhos, quem mora na região, acha que é normal, acha que não tem problema nenhum. Só que uma criancinha, né, uma criança que está aprendendo, de tanto ouvir, ela vai achar que aquilo ali é normal, e qual o problema de fazer também? Era isso que Deus estava querendo mostrar ao seu povo. Já que vocês não passaram por guerras, e a guerra é porque um não concorda com o outro, então vai conversar, não entra em entendimento, aí parte para a briga. Nós estamos vendo aí a Rússia com a Ucrânia, porque não entraram em acordo. Nós vemos a Venezuela, internamente não entraram em acordo. Houve uma eleição, a maioria dos países não estão aceitando, mas lá dentro está tendo guerra, porque não houve acordo. Então, já que no capítulo 3, Deus está falando, olha, esse povo aí, que diz que me segue, que diz que é crente, não passou nessa situação de discordar de outra, aceita tudo o que vem. Então eu vou deixar. Para eles entenderem que existe diferença entre adorar a Deus e não adorar. Adorar a Deus
e até ir contra Deus, o Deus que ele diz que segue, o Deus que ele diz que tem experiência de servir, de glorificar, como fé. Então, isso que Deus pegou para dar como prática de vida. E aqui ele fala das nações, né? Aqui diz, versículo 13, os 5 governantes dos filisteus, todos os, diz comigo aí, cananeus, sidônios, heveus. Aí depois nós temos lá embaixo os 5, cananeu de novo, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. A maioria desses nomes tem uma coisa em comum. O que você conseguiu aí ver em comum nesses nomes? Diga aí, eu. Não são eles, não, eu. A maior prática que Deus quer dar para nós é como nós convivermos conosco. Porque, como eu falei no táxi, né? Eu tomei decisão, deixa tocar, bota abaixo, pode desligar. Com o vizinho, às vezes, até conversando, a gente se entende em algum conflito. Esse vizinho ali da oficina, né? Ele já falou, não, a gente vai conversando aí, se tiver algum problema, a gente vai acertar. Se tiver que fazer um tratamento acústico, nós faremos. Ele até se propôs a isso. Então, a conversa inicial, a minha preocupação já estamos tranquilos quanto a isso. Então, muito bem. Mas, e até na oração, às vezes, temos conflitos, a gente vai para a oração e a gente consegue resolver questões, resolver problemas familiares, problemas conjugais, problemas de colégio, com os colegas, com os professores, a gente não se entende, a gente ora e dá a solução. Mas quando a briga é conosco, aí a coisa pega. Paulo, lá na frente, ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, esse é a maior briga que nós podemos ter. E muitas vezes nós brigamos conosco porque lá atrás Deus falou, tira da sua vida. Eu não tirei. Sai disso. Eu não saí. Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a seguir para a terra prometida, a gente está com toda a força, com todo o gás, com toda a vontade. Né? A gente lê mais a Bíblia, a gente ora mais a Bíblia, a gente vem mais para a igreja, a gente quer estar mais com os irmãos da igreja. Então, aquele momento que a gente deveria ter usado para expulsar de dentro de nós alguns hábitos, alguns pensamentos, a gente falava assim, não tem problema não. Deixa assim, está bonitinho. Não, deixa assim, está bonitinho. Lembram de Saul? O profeta falou, olha, acaba com tudo. Aí o rei realmente foi lá e acabou com tudo. Ou melhor, quase tudo. Deixa o rei aqui, porque o rei, ele tem experiência de rei. Eu não tenho experiência de rei. Deixa ele aqui que ele vai me aconselhar, vai me ensinar a ser um rei. Aí tinha um gado imenso. Não, deixa o gado aí bonito, bem tratado, ganhadores de prêmio. Vamos separar esse gado aqui, porque a gente oferecer a Deus nos sacrifícios, no altar. A intenção de Saul era boa. Mas qual foi a palavra do profeta? A desobediência é como um pecado de idolatria. Por quê? Porque Saul colocou a opinião dele acima da opinião de Deus. Idolatrou mais a ele do que o próprio Deus. Isso que, em outras palavras, aconteceu ali com Saul. Então, quando nós temos a oportunidade de limpar a nossa vida, nós deixamos passar essa oportunidade. E o hábito continuou, amigo.
O eu. E agora nós estamos percebendo que esse hábito está prejudicando a minha vida hoje. O eu. Passar por momentos da nossa vida que temos que tomar a decisão, ou eu ou Deus. No caso dos casados, ou ela, ou ele, ou eu. No caso dos filhos, né? Obedeça ao pai, à mãe, ou eu faço o que eu quero. Então, são conflitos que, se lá atrás, quando eu aceitei o Senhor, quando eu tive oportunidade, quando eu estava forte, eu tivesse tomado mudanças, hoje eu não teria tantos conflitos como estou tendo hoje. Então, o povo de Israel teve que tirar da terra prometida e não conseguiu. Brigou, guerreava, batalhava. E você vai ver mais adiante que teve lá os filisteus, teve o Golias, teve reis. Você vai ver reis, você vai ver crônicas, você vai ver os livros dos profetas, todos apontando brigas, batalhas, guerras com esse povo, que eram considerados e passaram a ser inimigos do povo de Deus. E hoje você sabe disso, que acontece literalmente a guerra em Israel. É a mesma coisa disso aqui. A terra, que lá era de Abraão, Isaac e Jacó, entrou povos estranhos que até hoje eles não conseguem retirar de lá. E já estamos chegando em um ano, Israel guerreando contra a faixa de Gaza, contra o Hamas, já está envolvendo o Hezbollah, já está envolvendo o Irã e, quem sabe, vai envolver a Europa toda, o mundo todo, porque saiu daqui. Temos na nossa vida situações onde nós temos que tomar decisões. Ou eu sigo a Deus, ou eu sigo a Deus. Para nós não tem opção. Por mais que sejam adolescentes, aprenderam no colégio, vocês já têm idade de saber o que é certo ou errado. Correto, país? Já tem idade, não sei a idade deles, mas eles, com a idade de hoje, não têm, eles são mais maduros do que na minha idade. Porque nós éramos mais, não é mais inocentes, mas recebíamos menos informações. Estávamos mais disponíveis para a família, aprendíamos com a família. Hoje, com a internet, com TV, com tudo, aprendem o que os pais não querem ensinar. Recebem como informação aquilo que não tem mais como impedir que chegue. Então, amadureceu mais rápido, os adolescentes, por conta disso, não são tão inocentes em situações. E essas informações fazem com que já cedo tem que tomar decisões. Obedeça o pai e a mãe ou não? Obedeça a Deus ou não? Aí isso envolve dizer: vou ser feliz mais tarde ou não? Vou ter sucesso mais tarde ou não? Vou ter prosperidade ou não? Aí entra outra questão. O que é sucesso? Como se define o sucesso hoje? Ter muito dinheiro? Ter seguidores? Ou se sentir realizado? Porque são coisas diferentes. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas é infeliz, porque não se sente realizado na vida profissional, na vida amorosa, não se sente realizado, não se sente satisfeito com o que tem, não é feliz. Às vezes tem uma boa família, está ajustado, vive bem, classe média ou até classe pobre, mas está tranquilo. Não quer sair daquela situação, porque está bem.
Está estudando, sim, espera crescer profissionalmente, sim, está se empenhando, mas não está em depressão, não está em desespero, como muitas vezes nós vemos nos noticiários, né? Pessoas bonitas, lindas, fazendo cirurgia plástica, botando lá alguma coisa ou até tirando, né? Hoje bota ou tira, né? Depende do... Mas a pessoa já é bonita. Outro dia, volta e meia, infelizmente, vemos aí falecimentos. A pessoa já era bonita e estava aplicando mais alguma coisa. E aí morreu. Quer dizer, ela não era realizada. Não se sentia feliz com o próprio corpo que tinha. E por que não se sentia feliz? De tanto ver na internet, tanto ver na televisão, queria ser como outros. Mas o que Deus quer é que nós sejamos plenos. Eu sou o que sou feliz com Deus, sou feliz com minha família, estou trilhando um progresso, um desenvolvimento, onde eu estou bem. E quem está à minha volta também vai estar tranquilo. Mas nisso, se eu conseguir superar os meus eus, o meu achismo, as minhas ideias, preconceitos, pensamentos que chegam na minha cabeça, ou que colocam na minha cabeça, como que eu trato essas coisas. E entendemos que nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. E esses três elementos nós temos que tratar. Senão, não vai ter como lutar com Zeus. No meu tempo, se falava que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e não preciso de mais nada. Tanto que, antes de mim, não havia exercício entre os crentes. Jogar bola, praticar esporte, para quê? Não precisa, é só adorar a Deus. Seus avós deviam ser assim, né? Não precisa, nem ver televisão, para quê? Não podia. No meu tempo já estava melhoradinho, mas malhar na academia para quê? Não precisa. Dá uma corridinha só, não, isso aí como é que falava? Prazer, vaidade, não precisa disso. Psicólogo, então, eu lembro que na igreja alguns jovens quiseram estudar psicologia. Para quê, gente? Tadinho dos bichinhos, queriam escolher aquela profissão. Isso é do diabo, isso não presta, não sei o quê. Só que lá atrás eles esqueciam desses três elementos. Espírito, sim, é a igreja que trata, é a Bíblia que trata, é o Espírito Santo que trata. Mas é a alma. A alma precisa ser tratada. Então, psicólogo, sim, psiquiatra, sim, como nós ouvimos aqui, a diaconisa Cristiane, tratada por psiquiatra. Lá, antes de mim até, né, Lucas, era chamado de, pejorativamente, como Pinel, que era o hospital psiquiátrico. Mas não era um negócio de doido. É porque a alma ela não estava bem e precisa de cuidado. E não mudou de tempos de lá para cá. O que mudou foi o preconceito em relação a esse tratamento, tanto ao psicólogo quanto ao psiquiatra. Se entendeu que os eus que estão dentro de mim precisam, às vezes, de ajuda externa. A Bíblia fala assim: confessai-vos uns aos outros. A oração dos presbíteros vai trazer a cura. Ok. Mas e quando não vem? Quando confessar uns aos outros não resolve? Quando a oração dos presbíteros ou pastores não tiver efeito, vai fazer o quê? Vai ficar parado esperando a morte, esperando a depressão, esperando suicídio? Não. Procurar quem possa me ajudar. É claro que psicólogos evangélicos é a melhor opção que nós temos.
É claro que, se tiver que ser encaminhado para um psiquiatra, que seja, né, com uma parceria entre o espiritual e o psiquiátrico. Como a Cristiane que deu testemunho, era feito assim, né? Ela tinha lá, mas ela tinha gente como pastores, e assim, então, ela conseguiu transpor vários eus da vida dela ao ponto de chegar hoje a ser uma obreira da casa de Deus, mora sozinha, cozinha, trabalha para caramba. Então, mostrou-se, né, uma independência que Deus foi concedendo a ela através da conquista dos eus que havia dentro da vida dela. E o corpo, sim, hoje precisamos. Todo médico hoje está falando. Você vai ao médico, o médico pergunta: você faz atividade física? Todo, né, irmão? Todo mundo, todos eles estão falando. Você vai no oftalmologista, você faz atividade física. Vai qualquer coisa, porque os tempos que vivemos hoje são outros. As nossas atividades antes era caminhando, correndo, pegando peso, lavando, fazendo um monte de coisa, plantando, construindo. Hoje, não, a maioria é sentado. Os colégios, o colégio integral, 8 horas, 10 horas sentados. Antigamente, a alimentação era muito mais natural. Hoje é industrializado, ou semi-industrializado, ou super-industrializado. Então, tu vai juntando tudo isso, denigre. O corpo, ele fica fraco. Sendo fraco, o que tem acontecido? As pragas estão surgindo. Não é que elas não existiam. Existiam. Gripe, existiam. Mas no meu tempo não existia vacina para gripe, porque não precisava. A gripe se tratava com chás, né, naturais, ou um xarope na farmácia, porque o corpo, ele, em algum momento, teve uma deficiência, mas não era tão fraco. Hoje em dia, o corpo é tão fraco que qualquer coisinha derruba. Tem vacina. Todo ano tem que tomar vacina, porque a variante da vacina é outra. Mudou um grauzinho, mudou um germezinho aí, um vírusinho, acabou. Covid nem se fala. Mas quantas pragas já houveram no mundo? Um monte. Mas do jeito que está acontecendo agora, nunca aconteceu. O clima, o Amazonas está na seca, Mato Grosso está pegando fogo. Eu lembro das enchentes do Pantanal, que era nessa época. Alagava tudo. Era até passeio turístico andar nos alagamentos, porque era lindo. Hoje está seco. As plantações estão fora de tempo. Resultado, má qualidade. Então, nós temos que tratar, diga aí, espírito, alma e corpo. Só assim nós vamos expulsar os eus que atrapalham a minha vida. Então, se dedique a buscar de Deus quais são os eus da sua vida que você precisa expulsar. Cada um vai ter um inimigo desse para expulsar. Porque pode ser que uma coisa para mim não me afete. Eu vejo, escuto, não me afeta. Mas para outro, já afeta. Então, eu não posso ter a vida do Will como meu exemplo. Bom, ele consegue, eu vou conseguir. Não, não é assim. Cada um teve a sua forma de criação, a sua família. Cada um teve a forma de enfrentar as dificuldades da vida, né? Os dois adolescentes, um é melhor numa matéria do que outra, correto? Você é bom em quê? Português, e você? Ciências. Cada um é bom numa coisa,
Não quer dizer que ela seja ruim em português. Não, ela é excelente em ciência. Não quer dizer que ele é ruim em ciência. Ele é excelente em português, assim como nós. Mas eu preciso me conhecer em Deus para saber o que eu preciso tirar da minha vida para que esse sucesso que eu espero ter realmente venha a acontecer. E a primeira coisa que precisamos tirar são os traumas. O que são traumas? São recordações que me ferem. São lembranças que me afetam. Muitos deles até eu nem quero falar. Outros eu não quero nem pensar. E tem outros traumas, outras situações que eu não quero nem pensar e bloqueio. Eu faço de conta que esqueço aquela situação. Só que esse bloqueio, esse trauma, me impede de ir à frente. Me impede de dar um passo a mais. Me impede de caminhar em direção àquilo que eu mesmo preciso. Por isso que Deus falou aqui, olha, eu vou deixar para pô-los à prova. O que é a prova? Você vai ter que enfrentar esse problema. Porque só enfrentando esse problema, você vai conseguir ir à frente na sua vida. Então, faça essa meditação hoje. O que eu não gosto que está me impedindo de continuar a minha vida como eu planejei? Ou até o contrário. O que eu gosto que está me impedindo de continuar a vida que eu planejei? Ou mal, ou bem, sempre há alguma coisa que me prenda. E nós precisamos perguntar isso ao Senhor. E se demorar muito a ter essa resposta, por favor, procure ajuda. Procure o pastor, o líder. Se o líder espiritual não conseguiu resolver, se for questão de alma, procure um terapeuta. Se for questão de físico, corpo, procure um médico. Porque temos que ter resposta. E Deus vai dar resposta. Às vezes Ele fala com a gente não entende o que Ele fala. Eu lembro que, sempre cito isso como exemplo, minha esposa, a Rose, dando aula sempre para crianças, e ela já, num determinado congregação, tinha um menininho lá e tal, aí ela chamou a mãe, olha só, esse menino tem alguma coisa, não está... Falta alguma coisa aí. Já procurou já um colégio, um médico? Não, tá bom, 100%. Não, brigou, ficou aborrecida. Meu filho não tem problema nenhum. Passou-se um tempo. Olha, sabe o que é? É que realmente tinha alguma coisa. Só que quando ela foi reconhecer, já estava elevado o grau de dificuldade daquela criança. E foi mais trabalhoso para a família corrigir. Então, hoje, os colégios têm essas orientações, esses orientadores. Está muito mais fácil do que naquele tempo. Né? E, na igreja, nós temos as questões espirituais. Nós ouvimos as pregações. Não é comigo. Não é para mim. Não, isso não é comigo. Não, isso é para fulano. Fulano é que tinha que estar aqui para ouvir isso. É uma tendência nossa à negação. Adão, cadê você? Eu estou aqui. Está aqui escondido por quê? Não, porque... mas por que você está aí, Adão? Eu estou aqui porque a mulher que tu me deu. A tendência nossa é botar a culpa. Ô, mulher, por que tu fez isso? Não, porque é a serpente. A gente vai repetindo os erros. Mas enquanto que Neemias, lá na frente, quando ele estava dominado por um inimigo,
quando ele estava aprisionado, vamos dizer assim, trabalhando, sim, no palácio, mas ele estava dominado. Ele não estava no país dele, ele não estava na cidade dele. O que houve? Não, que... Está vendo lá a minha família, a minha casa, os meus pais, estão tudo destruído. Ele foi orar a Deus. Deus, perdoa os nossos pecados. Ele reconheceu, mas ele não cometeu pecado. Quem cometeu erro foram os pais deles. Mas ele se abriu, ele se colocou no lugar como se fosse ele. E por essa atitude, Deus o abençoou. Deus o tirou de um lugar de escravidão, vamos dizer assim, e colocou na terra prometida, no lugar que originalmente ele deveria estar. Então, quando eu escuto uma pregação, estou na escola bíblica, estou lendo a Bíblia, ou escuto alguém falando alguma coisa, eu preciso aplicar primeiro para mim, fazer uma análise se realmente aquilo ali eu estou praticando ou não. E a Bíblia é a melhor coisa para fazer isso em nós, porque ela é um espelho, ela me apresenta como eu sou, mas eu preciso reconhecer. Se não reconhecer, eu não vou ao médico. Se não reconhecer, eu vou morrer daquilo que todo mundo está me falando que eu tinha um problema. Vemos os hospitais cheios, porque nós só vamos aos médicos quando estamos já no finalmente. Principalmente os homens. O homem não gosta de médico, não gosta de hospital. A esposa fala, vai bem, vai, eu vou marcar para você e tal. As mulheres já são mais fáceis, né? As mulheres se cuidam mais, ouvem mais. Vou tirar dúvida, eu vou lá só para o médico dizer que eu não tenho nada. As mulheres já fazem isso. Agora, os homens não. Mas, espiritualmente, escutando uma pregação, escutando um louvor, é a mesma coisa. Nós temos que nos abrir para saber se eu me enquadro, se esse eu aí faz parte de mim ou não. Se eu analiso, bem, não é comigo, glória a Deus. Já estou bem nesse setor, já estou bem nessa fase. Agora, eu faço uma análise e pode ser que sim. Aí eu vou pesquisar mais, vou orar mais, vou perguntar mais, vou estudar mais sobre aquilo, para comprovar se realmente eu estou ou se era só uma dúvida. E tá, tem alguma coisinha. Então tá. Como tratar? Como resolver? Por isso é que Deus permite que algumas situações venham até nós. Essa é a prova que Deus nos faz. Porque os milagres, Ele já fez. Nós é que não deixamos Deus operar de tal forma, porque Ele opera um milagre. Mas o possível, eu que deveria ter feito e não fiz, que era expulsar. E agora o preço fica mais caro, o peso é maior, mais trabalhoso, que está mais enraizado, mas a boa notícia é que ainda é possível. Ainda é possível nós mudarmos. Ainda é possível, porque Deus está sempre aberto. Mesmo que a gente erre, falhe o tempo todo, Deus está sempre de braços abertos, aguardando que a gente peça, que a gente fale, que a gente se abra. Você veja o filho pródigo, né? Quem conhece a história. Pai, quero ir embora. Pai, não, mas o outro irmão brigou. Não, quer ir, quer fazer a tua vontade. O eu está mandando mais, então vai. E lá onde ele estava passando desespero, vou para a casa de meu pai. Pelo menos vou ser tratado como empregado, mas lá tem comida, tem cama, roupa lavada, tem um teto. Ele voltou, mas o pai não recebeu como empregado, recebeu como filho. Então, não importa quantas vezes nós erramos, Pai é Pai. Pai vai estar sempre com braços abertos.
às vezes deixa a gente quebrar a cabeça, mas para a gente aprender. Porque aprendendo, eu vou poder alcançar o meu alvo mais rápido. Vou conseguir transpor. Quando eu conseguir derrubar um ferezeu, eu vou ter certeza que quando o heveu apareceu, eu também vou conseguir. Quando apareceu o amorreu, eu também vou saber que vou conseguir, porque nas outras situações, Deus também me conseguiu. E nós ouvimos falar muito, né? Eu quero ser uma pessoa melhor. E andar com Cristo é isso, é ser uma pessoa melhor. Aquilo que eu fui ontem, eu não sou hoje. E amanhã eu vou ser uma pessoa melhor ainda, porque eu continuo ouvindo e fazendo aquilo que o Senhor tem nos pedido. Amém? Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos, medite sobre isso. Qual é o eu da sua vida que você precisa remover? Qual é o eu da sua vida que está lhe causando dificuldades para ter uma vida melhor, para alcançar seus objetivos? Como eu disse, para uns pode ser uma coisa pequenininha, mas para você é uma coisa grande. Cada um sabe o tamanho do seu problema. Mas hoje você veio aqui para eu lhe dizer que o teu Deus é maior do que o seu problema. E Ele tem a capacidade de pegar o problema que você tem e transformar em aprendizado de vida para você ter essa felicidade, essa alegria. Pai querido, eu abençoo neste momento os teus filhos. Te dou graças porque deram um passo até a tua casa, demonstrando que precisam de ti, querem a ti, estão aqui para obedecê-lo, para fazer a tua vontade. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda os teus filhos a expulsar os eus, o ego, o preconceito, as ideias, as ideologias, para que o que permaneça seja a tua vontade, para que o que permaneça seja a tua palavra, para que o que permaneça são palavras de edificação, para que permaneça seja a esperança, seja a expectativa de dias melhores, Senhor, desde o adolescente mais novo até o mais idoso, Senhor. Tu sabes o que cada um está passando, Senhor, e sabemos pela tua palavra que tu tens bons pensamentos a respeito de cada um. Pai, assim eu abençoo os teus filhos, declarando a tua bênção, declarando a tua graça, porque depois que passaram por juízes, Senhor, chegaram até Salomão, a sabedoria, a prosperidade, o sucesso. Depois de Salomão chegaram até Messias, chegaram até Jesus, chegaram até o libertador, chegaram até a vida eterna. Assim eu abençoo os teus filhos, te dando graças pelas tuas bênçãos, te dando graças pela tua paz. Assim eu te louvo, te bendizendo em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus então, já que nós entendemos o que Deus quer para nós.